aleluia. Às vezes a madrugada nos faz dormir em cima dos livros. E nessa noite, nessa madrugada, eu peguei isso aqui, um pouco do resumo que já tinha, e eu coloquei aqui. Então, se alguns dos irmãos quiserem levar para casa, não levam. Pode ser mesmo para acompanhar. Para acompanhar também, né? O casamento ele foi ordenado, criado e feito por Deus desde o princípio. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8, diz a Bíblia da seguinte forma: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso, mamás, que quando você sai para viajar, minha filha, vou te contar, bate uma tristeza, um pensamento que parece que você não vai voltar. Esses dias ela foi para Torres, eu fui para Florianópolis, meu Deus do céu, já faz alguns anos, mas eu me lembro até hoje, viu? Não faz mais isso, por favor. Me convida junto quando você for viajar, mas às vezes as irmãs convidam, só retiro das irmãs, né? E os bolinhas não entram, né? Louvado seja Deus. E aí fica lá. Caso você queira saber, uma vez minha esposa saiu para viajar, eu botei as bonecas, tudo, os filhos, das filhas, tudo em cima da cama, para dormir com os bonecos, senão me sentia sozinho. Só que botar o Yonanã deitar comigo não dá. Oh, que coisa! Chuta, irmão do céu, se acorda de madrugada, assobia, chupa a cana, olha, é uma loucura dormir com ele. Então eu preferi dormir sozinho com as bonecas lá. Mas eu preciso. E por um fato de eu precisar, como Deus sabia que eu precisava, quando Ele criou todas as coisas, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Calma, jovem solteiro, chega a sua vez, né? Aleluia. E aí Ele pega e bota um sono no homem, botou um sono lá em mim, lá no princípio, e arranca uma costela e transforma aquela costela, faz aquela costela uma auxiliadora que lhe seja idônea. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e trouxe-o ao homem e entregou ao homem e agora apresentou ao homem. Você sabia que o homem deu um nome a todos os animais da Bíblia? A Bíblia diz que Deus trouxe os animais diante de Adão e todos os nomes a qual ele chamou, assim ficou. Mas ele procurou alguém para ele, não tinha. Então Deus cai, aquele pesado sono sobre a vida dele, fez a primeira cirurgia, lá no paraíso, lá no início, e Deus transforma aquela costela numa mulher e trouxe a Adão, mamãe. E por isso deixa o homem, pai, mãe, e se une à sua costela. Se une à sua esposa e ambos se tornam uma só carne. Uma só carne. Às vezes ele brinca assim: nós dois somos um. Claro que nós somos. Mas às vezes eu estou comendo algo tão bom e ele quer: não, para aí, mas eu só tenho uma boca, deixa comigo agora. Mas irmão, é tão gostoso. Ali deixa o homem, mãe, pai e se tornam um. Em Provérbios 18, 22 diz: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Mas o que acha uma boa esposa, isso aqui me chama muita atenção na vida de Acabe. Acabe não achou uma boa esposa, foi a pior rainha que teve em Israel. Por isso, jovem, cuidado, procura alguém. Por isso que a Bíblia fala: procura alguém da sua parentela, da tua crença, que tu crê no mesmo Deus que tu crê, que tu serve o mesmo Deus, para que não haja. Acabe, ele procurou uma outra mulher e por isso que deu o que deu. E ela foi tão mal, e depois nós vamos ler lá em Crônicas que ela também teve uma filha tão mal e estragou a vida do outro rei. Mas irmã, aqui tem mulher sábia, aleluia. Sabe por quê? Porque você está aqui esta noite, aleluia. Amém, né? Ou há algum jovem aqui achando, principalmente as meninas, você está achando que beijar sapo faz alguém virar príncipe? Não faz, gente. Não se iluda com isso. Nunca vi dizer que algum sapo transformasse-se em príncipe. A palavra de Deus diz, e Deus realmente ele fala para o seu povo, ele procura uma nação, ele separa o Abraão, sai do meio da onde tu está, eu vou fazer de ti uma nova nação, eu vou fazer de ti um povo escolhido meu, separado. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus procura o seu povo separado, aquele que é zeloso de boas obras, que se chama pelo seu nome. Deus vem buscar esse povo
prostituição, era uma forma de se entregar a outros maridos, porque Deus é o nosso esposo, aleluia. Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem tomar a sua noiva, e eu e você somos a noiva de Cristo, e Cristo tem ciúme de nós, Ele tem ciúme de nós, então Ele não quer que a gente se misture. Um dia, por causa da mistura que eles fizeram, da adoração que fizeram a outros ídolos, a Bíblia diz que o povo foi levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia veio a palavra de Deus a respeito a um homem chamado Jeremias, dizendo para ele a respeito daquele povo que estava lá, e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Chega lá na Babilônia, ele disse: agora vocês, aí onde vocês estão, edificam casa, habitam nela, plantem pomares, comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, aleluia, e procurai a paz da cidade para onde eu vos levei, e orai por ela, diz o Senhor, porque na paz, na sua paz, vós tereis paz. Irmãos, quando o homem de Deus, aleluia, ele procura uma esposa, ele quer agora alguém que lhe traga um conforto, alguém que lhe traga um carinho, alguém que lhe traga paz. No livro de 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 e do versículo 2, traz também uma revelação a respeito daqueles que estão na casa do Senhor, que estão trabalhando, que já tem algum cargo, vamos dizer assim. Desde o diaconato até o episcopado, a palavra de Deus diz da seguinte forma, vamos ler lá, irmão Márcio. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 2. Isso é um estudo nessa noite a respeito de família. Eu quero trazer esse estudo para que os irmãos entendam que a família está sendo alvo de Satanás, está sendo alvo, aleluia, do maligno nesses últimos dias. A Bíblia diz no versículo 1 que eu é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, aspira, excelente obra almeja. Mas o que é necessário para isso? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, uma pessoa que tem uma índole boa, tem um caráter bom, mas também que ele seja esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Esposo de uma só mulher. Você já se perguntou, irmã Márcia, por que Deus se indignou com Salomão? Alguém já entendeu aqui por que Deus se indignou com Salomão? E todo mundo fala a respeito de Salomão, dá uma olhada lá, filho. Aleluia. E sempre diz assim: Salomão é o homem mais sábio da face da terra. Salomão é o homem mais fácil da face da terra. Salomão é o homem mais sábio da face da terra. Era assim. Era. Concorda? Eu tenho que concordar com a palavra do Senhor. Mas já viu o finalzinho dele? Vamos dar uma olhadinha no finalzinho dele? E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isto além da filha de Faraó Moabita. Continua. A Moabita, Adomitas, Sodomitas e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a ela, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes aos seus deuses. E esta se uniu a Salomão com amor. Viu? No final da sua vida, a Bíblia diz no versículo 6: assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir aquilo que seu pai te ensinava, sabe? Aquilo que seu pai tinha aprendido, aquilo que Deus tinha ensinado ao seu pai. Sabe o que ele fez? Amou muitas mulheres, e por causa disso, queridos, aleluia, o versículo 33 diz assim: porque Salomão me deixou e se encurvou, adorou Astarote, adorou a deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que era reto. Deus tinha dito: ei, você vai tomar uma esposa só, vai sair do meio da tua parentela, você vai deixar seu pai e sua mãe, vai se unir a sua esposa. E aqui eles se metem em astúcia, tomam um monte de mulheres para si, e acaba indo junto com as mulheres adorar outros deuses. Final dele, a Bíblia diz: fez Salomão o que era mal perante o Senhor. É uma pergunta. Nos últimos dias, quando Deus vier julgar esse povo, nos arrebatar, será que nós vamos ver realmente Salomão? E agora? É uma pergunta que intriga, que deixa nós intrigar, porque ele deixou de seguir a Deus. E eu não posso dizer que uma vez salvo, sempre salvo.
Timóteo também fala sobre as viúvas. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não dê adversária ocasião favorável de maldicência. Falatório, que ele diz, né? Da canja para os fofoqueiros, vamos falar na nossa linguagem de hoje, o que nós muitos têm. Eu espero que aqui nessa igreja não tenha. Mas é difícil, meu Deus. Mas que nós possamos andar sempre na presença de Deus. A família de Deus é uma família separada. A família de Deus é uma família escolhida. Não esquece, aqui fala sobre as mulheres novas que ficam viúvas, melhor que elas se casem, para que realmente não deixe falatório. Mas eu quero te dizer que o projeto de Deus continua. A família continua. Glória a Deus. Irmãos, o casamento é algo tão honroso, tão maravilhoso. Eu só vou dizer o sobrenome dele, não vou dizer o nome, porque de repente vai que alguém conhece aqui. Você lembra do irmão Ribeiro? Irmão Ribeiro é um amigo nosso. Muitos anos atrás, uma vez, aconteceu uma cena dentro da igreja. E foi interessante, porque a cena não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E ele, o irmão Ribeiro, ficou preocupado. E ele disse, não, realmente, isso não podia ter acontecido, mas aconteceu. Agora, se acontecer de novo, eu até dou um beijo na minha esposa. Rapaz, aquilo foi a gota d'água. O que significava que até aquele momento, de repente, o homem nem beijar a esposa tinha. Você já beijou a sua esposa hoje? Ei, família, plano de Deus. Não nos convidaram para pregar, nos convidaram para trazer estudo para a família, e por isso que nós viemos trazer aqui nessa noite. E dizer que você é importante para Deus, que Deus está preocupado em manter o matrimônio. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Aleluia. Bem como leito sem mácula. Porque Deus, irmãos, não gosta de impuros. Deus não gosta de adúlteros. Inclusive, há uma passagem na Escritura, no livro de Provérbios, eu vou achar, eu sei onde está mais ou menos aqui, porque eu já botei aqui, mas diz que por uma prostituta, o máximo que se dá é um pedaço de pão. Uma época passada, até os dias de hoje, mas o máximo que se dá para uma prostituta é um pedaço de pão. Mas a mulher adúltera, ela tem causado males na sociedade. Ou seja, a Bíblia traduz da seguinte forma: você vai pegar fogo e botar dentro do seu peito? Vai se queimar. Vai pegar um cachorro quando está passando pelo lado, ele vai te morder. Assim é aquele que corre atrás de mulheres na rua. Assim é aquele que corre atrás do adultério na rua. Irmãos queridos, e isso está se oferecido de graça, pelas ruas da nossa cidade. E parece que não estamos mais preocupados com isso. Parece que isso já está se tornando normal. Não preciso nem falar a respeito de novela, né? Que é um droga, que pior que troca de roupa. Irmãos amados, o mundo está investindo pesado para destruir a sociedade. O mundo está investindo pesado para destruir a minha e a sua família. E nós temos que ficar no centro de Deus. Deus tem que ficar no centro da nossa família, mamãe. Verdade. E esse estudo, quando eu perguntei ontem para minha amada irmã André, eu e meu esposo, a gente tem dado estudos sim para casais, mas tem abrangido muito só casais, onde não tem crianças. Então a gente fala muito aberto com os casais. Para quem não nos conhece, nós vamos nos apresentar. Eu nasci e me criei no Evangelho. Conheci meu esposo, e meu esposo faz 27 anos. Isso, né? Conheci ele, e ele já conhecia o Evangelho também, né? Mas nós estamos há 26 anos casados. Já somos avó, somos uma neta. Então a gente trata assuntos só para casais, na intimidade. Porque, irmãos, o diabo, ele está querendo tragar de várias formas. Você pode olhar aí do banco e olhar para nós, mas esse casal nunca tiveram problema, só que já. Quer contar um? Lógico que eu vou contar. Quando nós casamos, eu não gostava de comer cebola. Eu não gostava, agora eu gosto, amo, aprendi. Ele me ensinou. Ele não comia fígado.
Nós dois, eu fiz, ele não comeu. Ele pegou uma vez, colocou cebola dentro de um pão para me comer. E eu fiquei brava. Eu disse, eu não gosto. E ele olhou para mim, eu não gosto de fígado. E agora, por causa disso, nós vamos desmanchar o casamento? Não. Nós vamos aprender a se amar, a se respeitar. Hoje, não pensa não que eu deixei de comer o meu bifezinho, não. Eu faço, mas eu faço um para ele bem gostoso de frango, que ele gosta. Ele, de tanto insistir, eu aprendi a comer, de livre espontânea pressão. Mas, para ver, eu vejo, irmãos, aqui, eu vejo no rosto de vocês ali, ó. Eu já passei por isso. Quem já passou por isso aí? Agora o problema é que aí fora eles dizem assim: a mulher não gosta de cebola, o homem não gosta de fígado, então é uma incompatibilidade. Olha o nome é bonito, né? É incompatibilidade de gênios. Não dá para se juntar, vamos separar. A Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Não é cebola e fígado que vai separar o teu cônjuge. Aleluia. Dois rios, às vezes caudalosos, irmãos, quando se encontram, eles vão causar um impacto muito grande. Existe esse fenômeno no nosso Brasil chamado Pororoca, que é o encontro dos dois rios chamado Negro e Solimões. Quando os dois se encontram, o estouro é tão grande, transforma-se numa onda muito grande, onde vai levando, vai arrebentando com tudo. Mas teve uma hora que eles têm que se misturar. A água suja e a água limpa vão se misturar. E eles vão ter que continuar correndo e vão ter que ir para o mar. Aleluia. Aleluia. Não pense que tudo é mar de rosa, não. Na nossa vida não foi tudo mar de rosa. Eu vou contar uma fofoca nova hoje. Fofoca não, é uma novidade. Que nós crentes não podemos fazer fofoca. Aleluia. Você pegou no meu pé hoje. Eu até não vou fazer, porque, olha, só para me respeitar. Viu? Mas ela disse: tu não tira o casaco. Sabe por quê? Porque na correria eu peguei uma camisa sem passar. Tinha umas. Eu ia exagerar. Tinha umas 5 camisas lá no roupeiro. Eu podia pegar uma passada, mas não, eu peguei a despassada. Quando eu estou saindo, quando ela me olha, irmã, nós temos que ser assim. A Bíblia ela nos dá tantas provas das mulheres, como as mulheres têm que se portar. Se tratar, cuidar do esposo. Eu cuido dessa minha coisa linda aí. É o mais lindo do mundo, é o meu marido. Ele é lindo, ele é meu. Eu louvo a Deus pela vida dele. Aleluia. As irmãs que vem ali sorrindo, pensa que a gente nunca passou dificuldade. Né? Você lembra aquela vez que quando a gente chegou em casa, você estava com uma criança no colo? Não, foi assim, será, né? É mais velho. A mais velha. Nós chegamos em nossa casa, estávamos evangelizando, fazendo a obra de Deus. Eu tinha um Fuca. Louva a Deus pelo Fuca, viu? O Fuca é bom. É o meio mais moderno de você andar a pé, mas é bom. Louvado seja Deus. Ele está rindo, porque às vezes ele nos levava, às vezes nós trazia ele. É verdade. E eu tinha um Fuca, estava guardando o Fuca na garagem, que nem era nossa, nem emprestado. E quando eu entro dentro de casa, minha esposa está chorando. As janelas foram arrebentadas no fundo. Ela com a criança no colo deixou a criança cair no chão, porque tinham levado todos os móveis, todas as coisas que puderam levar, levaram. Pagamos móveis sem ter, irmãos. E não foi uma vez. Não foi 2 vezes. Foram 3 vezes nós fomos assaltados, a ponto de eu perder o emprego uma certa vez. Eu tinha botado uma jaqueta dentro do roupeiro, com os vários transportes naquela época das fichinhas furadas. E antes da furada ainda. Eu sou da época da fichinha telefônica. Glória a Deus. Quem conheceu aqui? Amém. Deixa pra lá. Queridos, e aí estavam os vários transportes da jaqueta, levaram a jaqueta, eu fui despedido. Irmão Márcio, teve a outra feita da enchente. Verdade. Quem nunca passou? E por causa disso nós vamos desmanchar nossa família? Muitas vezes falta o pão e o leite, irmãos, eu já passei isso. E eu vou deixar o meu esposo porque faltou isso. Tem muitas mulheres que cobram, e eu não vou dizer que eu nunca cobrei, que eu já cheguei
Você acha que a gente chegou a 26 anos de casado facinho, facinho? Não foi, não. E o que nós estamos falando aqui, irmãos, nós até saímos de dentro da apostila que a gente escreveu. O que nós estamos falando aqui é porque Deus está mandando falar. Está mandando. E quando nós saímos de casa, eu sempre digo, Senhor, não deixa eu falar o que eu não devo. Mas, Senhor, não deixa a minha boca fechar aquilo que Tu quer que a Tua igreja ouça. Aleluia. Porque nós temos que aprender a conviver. Aleluia. Nós temos a nossa filha mais velha, irmãos, agora entra na família, nos filhos. Irmãos, você tem que abençoar sempre os filhos. Sempre. Sempre os filhos. A minha filha, quando ela foi pegar no serviço, ela nunca tinha trabalhado. Ela disse, mãe, não vai dar certo. A CIA me chamou, não vai dar certo. Sabe o que eu fiz como mãe? Eu peguei e coloquei minhas mãos sobre ela e disse, minha filha, eu te abençoo em nome de Jesus. Tu vai, minha filha, vai dar tudo certo. E ela foi de 30, ela tirou o primeiro lugar. Aleluia. Aleluia. Pai, abençoa teu filho, vale a pena. Deus é tão preocupado com o casamento, igreja. Tão preocupado que, pasme se vocês, talvez alguns não leram, não viram. Mas a Bíblia diz, menciona isso, queridos, que quando um homem casava no passado, ele era dispensado do serviço militar por um ano para ficar junto com a sua esposa. Deuteronômio capítulo 20, versículo 7 e Deuteronômio capítulo 24, versículo 5. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe imporá qualquer encargo, por um ano ficará livre em casa, promovendo a felicidade da esposa que a tomou. Aleluia! Ei, amados, a Bíblia é tão preocupada com o casamento, com a união, que tem pessoas que não têm aquela liberdade, aquela intimidade, aquela alegria, aquele carinho. E talvez as pessoas lá fora passem e vê, desculpa, viu falar, mas às vezes é assim, eu acho lindo, quando eu vejo um casal de 60, 70, 80, 90, 100 anos de idade, caminhando de mão dada. Ô, rapaz, que eu acho lindo. É lindo, gente, é lindo. Por favor, isso é lindo. E não pode morrer. Você sabe quando Abraão estava brincando com Sara, Isaac estava brincando com Rebeca, Abimeleque, o rei, olha, espera um pouquinho. Vocês dois não são irmãos, não é isso? Ah, mas não são mesmo. Ninguém que é irmão vai brincar dessa forma, que é isso? Né? Glória a Deus. E de vez em quando é bom fazer umas brincadeiras com a esposa, dar uns beijos, aleluia, fazer uma surpresa, ela não bate flor. Ela diz pra mim que flor só no dia da morte. Não, Né? Nem quer também. Né? Então a gente dá chocolate. não. Eu vou explicar porque é da flor, né? Você pode falar, irmão Márcio, meu Deus, eu acho lindo. Acho a coisa mais linda. Mas pra mim, Márcio, eu já fui pregar em lugares que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Meu filho não estrada. Porque eu ganhei aqueles buquês de rosas, coisa mais linda. Que não é barato, não, aquilo é caro. 5 dias eu tenho que botar tudo aquilo no lixo. Eu choro, irmão. Por isso, eu sempre dizia pra ele, ele me chegava com os arranjos de coisa mais linda. Isso aí, tem casado, escuta essa. Fofoca santa. Ah, agora, falou de mim, agora eu vou falar de ti. Ele me chegava com aqueles arranjos lindos, natural. Eu achava lindo e eu sorria. Sabe aquele sorriso assim, livre, espontânea pressão? Coisa mais linda. Mas, irmã Andréia, 4 dias, estava lá na lata do lixo. Eu dizia pra ele, dá algo pra mim, eu vou ficar muito feliz, dá algo pra mim. Aí eu comecei a dar, né? Espremedor de fruta, uma concha de feijão, uma colher, colher de pau. Pedia pra ela, né? Dá uma utilidade doméstica. Ajuda a gente, né, mas irmãos queridos, é para descontrair mesmo. Porque talvez hoje, enquanto nós estamos aqui, eu ainda consigo me lembrar daquele homem, daquela família que Satanás está tentando destruir. E bem do seu ladinho, tem pessoas que estão olhando para você, seu esposo, sua família, estão me invejando. Aleluia. Estão desejando ser igual. Por isso que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por favor, convide alguém para vir, para descobrir esse Deus que você tem. Aleluia, essa alegria que você tem no coração. Porque nós não temos uma alegria à toa, não. A nossa alegria é o Senhor. A alegria
nós falando com família. Eu disse, ontem quando eu falei com a irmã André, essa apostila eu preciso agora, antes de vir para cá. Porque daí nós tivemos que mexer em tudo, né? Mas eu quero te dizer, irmãos, como família, como filho, quando o apóstolo Paulo, ele faz Timóteo lembrar dos ensinamentos da sua avó e da sua mãe. Hoje eu já sou avó, sou mãe e sou avó, mas eu me lembro dos ensinamentos da minha mãe. Eu me lembro dos ensinamentos da minha avó, que também era cristã. Irmãos, os nossos filhos, nós chegamos em casa, o meu esposo todos os dias chega em casa. Tu leu a Bíblia hoje, meu filho? E ele fica ali, né? Aí tu já entendeu a resposta. Jogou, brincou, correu. A minha filha mais velha é a mesma coisa. Minha filha, tu já leu a Bíblia hoje? Eu sei porque eu passei por isso. Eu me lembro quando meu pai fazia nós orarmos na sala, e nós fizemos isso com meus filhos hoje. Ele botava nós orarmos na sala, ele lia a história de Paulo, de Pedro. Eu me lembro dele falando. E fazia nós orar, e eu pensava assim comigo, criança. Eu dizia, meu Deus, tomara meu pai parar, eu quero ir dormir. Márcia pensava, e eu sei que meus filhos pensam, mas hoje eu glorifico a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, que me ensinaram, ensina eles, protege eles, guarda eles. Olha, nós temos a nossa filha mais velha, a casada. Muitas vezes eu não fiz isso, nunca fiz isso com meu pai e minha mãe, mas muitas vezes ela chegou lá e dizendo, mãe, não dá mais. Chegou um ponto do meu genro chegar lá com a minha filha e minha neta e largar, não quero mais. E eu e meu esposo chegar e dizer, não, vem cá, senta aí. Agora vocês vão ouvir. Agora vocês dois vão aprender. Não é assim. A união que Deus une, não há homem que separa. E há muitos pensam assim, somente o adultério, eu vou contra, nem o adultério pode separar. Nem isso pode separar. Sabe por quê? Eu e meu esposo já conversamos com casais nessa situação. A mulher não queria mais saber do homem, não conseguia mais perdoar. E nós pedíamos, Senhor, nos dá sabedoria. Ajuda, Senhor. Essa família não pode desfazer. Há filhos, Senhor. Não deixa, Senhor. Não deixa. É a tua família, Senhor. É a tua família. Aleluia. E nós lá cercava eles, nós orava por eles. E graças a Deus eles não se separaram. Aleluia. Aleluia. Nós poderíamos mencionar nome dessas vidas. Aleluia. Mas não vem ao caso, não precisa. Mas nós temos lá conhecidos que caíram nesses erros. Mas hoje eles ainda continuam com suas esposas. Amados, Marcos capítulo 10, versículo 9 diz, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Sabe que existe um livro muito lindo chamado Cantares, que a Bíblia diz que nem as águas podem apagar e nem os rios podem afogar o amor. Aleluia. Jovens, um dia você vai conhecer o seu príncipe. Aleluia. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Deixa no tempo de Deus. Eu sei que nos dias de hoje está tão difícil que o apóstolo Paulo chega a dizer, mas se não pode ser como eu, que casem-se. É melhor casar que viver ajuntado, amontoado, abrasado, fazer a união ilegal. E aí, nesse caso, a igreja, não somente a igreja, como a palavra de Deus condena, né, por viver abrasado. Ah, mas eu conheci minha esposa há muitos anos atrás, eu ainda não casei, pastor. Vem para a casa de Deus, vem, te apresenta ao pastor, faz a tua cerimônia religiosa. Aleluia, isso é muito lindo, igreja de Deus. Agora, quase indo para o finalzinho já, irmão Márcio, o André fez o sinal ali que a gente tinha mais 1 minuto e meio. Aleluia. Com tudo isso, a respeito das coisas que nós já falamos, pesa certas coisas também chamadas obrigações. E aí, quando entra obrigações, tudo que foi falado aqui é lindo, é bonito. Quando entra obrigação, é que aí o pessoal começa a andar para trás. Eu assumi a obrigação. Escuta, o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, chega a dizer assim, ó, o marido concede à esposa o que lhe é devido e também semelhante à esposa ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, você viu, quando você está comendo coisa boa, você tem que me dar, viu? Viu, quando também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Olha só, a preocupação do apóstolo, ele chega a dizer assim, ó, não vos priveis um ao outro, salvo
novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Sabe, pastor, às vezes nós temos uma preocupação, graças a Deus nós formamos a dupla junto, e nós viajamos junto. Mas eu fico preocupado com alguns cantores, pregadores itinerantes sozinhos, sem as esposas. E às vezes a gente pergunta, como é que está? Tudo bem. Quanto tempo fora de casa? 4 meses, 5 meses, 6 meses. Meu Jesus. Há perigo de todos os lados nesse sentido. Satanás saiu para isso mesmo. Para matar, roubar e destruir. Então pesa algumas responsabilidades. Tu quer que eu fale das minhas ou quer que eu fale das tuas responsabilidades? Escolhe. Fala das minhas, então tá. Efésios capítulo 5, versículo 25. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não foi só naquele dia do sim, igreja querida. Não foi só naquele dia que você estava, a coisa mais linda de Deus, branca, vestida, ela mesmo que lavou, ela mesmo que costurou o vestido. Um dia antes o tio tinha morrido, e nós ficamos no velório lá até as 4 horas da manhã. No outro dia ela chega, 7 horas da manhã ela está de pé, acordada, costurando, lavando o vestido, que era emprestado. Aí enche aquelas petições, né? Ai, não casa com vestido emprestado que não vai dar certo. Não é o vestido, não é nada disso. É a tua fidelidade, é tu cumprir teus compromissos. Nós dois casamos muito novos, que muitos diziam, meu Deus, 2 crianças. Mas o tempo passou e essas crianças já, não vou dizer velhas, né? Mas já passou alguns anos. Mas nós estamos aqui juntinhos, servindo a Deus e ensinando nossos filhos o como fazer, como andar, como proceder. Pode, irmãos, os filhos pegar e dizer não dá. Mas tu fica lá, bate, continua batendo. Mesmo que ele não faça o que tu está mandando na hora, mas continua. Porque lá na frente ele vai fazer. E vai dar certo. Vamos lá, irmã Márcia. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Dizem que a mulher é sexo frágil, dizem. Até porque é o seguinte, amados, para que nós não nos ensoberbecêssemos e não nos orgulhássemos da nossa masculinidade, Deus salvou e guardou a mulher para carregar nós homens dentro do ventre. Então não se sinta muito machão, porque todos nós estivemos dentro do ventre de uma mulher. Então tratai igualmente a vida comum do lar. Se tem algum marido aqui que não lava a louça, por favor, mas você vem falar de família. Ajuda, não vai cair a mão. Ajuda a tua companheira, aquela que tu disse que ia amá-la e honrá-la e respeitá-la. Como diz a canção, aquela não mais. Só morte, a morte separa minha de ti. Continuando avante, irmãos, que os minutos já se esgotaram. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 15, versículo 17, sempre é. Agora, esse aqui eu vou falar, irmão Márcio, capítulo 2, versículo 13, 16 de Malaquias. Quando se fala Malaquias, todo mundo já faz assim, ó. Né? Só pensa em dízimo, só pensa em oferta. Quem acha que Malaquias é só dízimo e oferta, levanta a mão. Ah, graças a Deus que a igreja conhece aqui, viu? Livro de Malaquias, esse aqui eu vou mencionar, porque é o seguinte, igreja querida. Olha só o que diz no livro de Malaquias, no capítulo 2, versículo 13. Nós estamos terminando nessa noite. Diz assim: vocês fazendo isso, cobriram o altar do Senhor de lágrimas
lágrimas, de choro, de gemido, de sorte que ele já não olha nem para a oferta e nem aceita com prazer da nossa mão. Olha aí, não aceita a tua oferta. Ué? Mas tá lá no 3:10 para trazer todas as ofertas e dízimo, pastor. E agora será que o povo não vai trazer mais? Não, calma um pouquinho que ele vai trazer. Porque diz assim a palavra do Senhor: vocês estão perguntando, mas por que, Senhor? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor o mesmo, que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência que tinha prometido. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Ele falou lá para os fariseus: Moisés mandou dar carta de divórcio porque vocês são duros de coração. E também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Mas agora, mamãe, eu já parei com a minha filha. E agora é contigo. Tu tem responsabilidade, eu quero saber as tuas. Os minutos estão passando. A nossa responsabilidade como mulher é respeitar, honrar nossos esposos. Às vezes, irmãos, parece... eu já vi muitas vezes, às vezes, mulheres desrespeitar os seus esposos na frente de outras pessoas. Às vezes chega a chamar a atenção, é tão ruim. É tão ruim. Eu já vi isso, irmã, é muito feio. E eu sempre peço a Deus que me dê sabedoria para com ele, para que possamos juntos chegarmos no mesmo lugar que é o céu. Aleluia! A igreja de Deus, ela é a noiva, não é verdade? É a noiva. Jesus, ele é o noivo. Você desrespeitaria ele? Não, nós fizemos de tudo para agradar ele. Nós chegamos na presença dele com louvor. Nós chegamos na presença de Jesus chamando a atenção dele. Chama a atenção do teu esposo. Agrada ele. Faz a comidinha que ele gosta. Eu sei que o meu esposo gosta. Ele às vezes chega para mim: Márcia, faz tal coisa para mim. Eu vou e faço. Porque eu quero agradar ele. Ele é o meu esposo. Ele é o meu esposo. Jesus é o esposo da igreja. Nós estamos agradando a ele. Vamos agradar também o nosso esposo no nosso lar. Você tem que ser submissa a mim, viu? Submissão. E aí o que eu posso fazer? Deus pisar em cima? Não, Deus me tirou do teu lado. Para nós andarmos aqui juntinhos. Igreja, nós não viemos pregar hoje nessa noite. Não viemos mesmo. Mas eu sei que Deus está trabalhando em casais aqui. Já vieram tantos pregadores aqui. Quantos pregadores famosos já estiveram aqui, já pisaram aqui? Bons também. Homens santos de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus está trabalhando no coração de casais aqui. Glória a Deus. Porque não pensa que era só mais de rosa e que é só mais de rosa. E quem te oferecer jovem dizendo que é só mais de rosa é um baita do mentiroso. Porque toda e qualquer rosa, por mais linda que seja e por maior o perfume que exale, no pé tem espinho. Não é verdade? Tem espinho. E sempre vai existir o espinho. E diga-se de passagem que primeiro vem o espinho, para depois chegar nas pétalas e sair aquele perfume maravilhoso. E assim é o casamento. Assim é o casamento. Tem pessoas que dizem: estou em lua de mel, o primeiro ano é tão bom. Não, para mim o primeiro ano é o pior, porque tu está se conhecendo. Não é verdade? Você está se conhecendo. Mas eu não sabia que ele era assim. Mas tudo é a casa da mamãe. Ele ficava bravo que eu queria ir na casa da minha mãe. Até que eu disse: Senhor Jesus, me desliga. Porque agora é ele, Jesus, a minha família é ele. E ele ficava muito bravo de eu chegar em casa e não estar. Às vezes eu olhava para o relógio: meu Deus, está perto de chegar. E eu corria para chegar antes dele. E quando ele chegava, eu já estava esperando ele. Porque eu queria agradar ele. Está contando agora? Amados, eu não tive pai nem mãe.
Os meus pais se separaram e me jogaram fora quando eu nasci. Então, em alguns minutos, eu atribuí à minha esposa a necessidade de mãe, de esposa, de tudo. Então eu queria ela sempre perto, sempre quero ela. A união entre um homem e uma mulher, aquilo que Deus uniu, traz um resultado. O resultado, por exemplo, está aqui deitado, pela mais linda, ali, que é o filho. E os filhos não são nossos, são a herança do Senhor. Cabe a nós fazermos, como diz a palavra de Deus no livro de Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Depois de grande, ela não vai se desviar dele, ela sabe. Pode se desviar ali por alguns minutos, mas ela sabe quem é a verdade, quem é o caminho, quem é a vida. Ela sabe, ela conhece. O resultado da união entre você e sua esposa, homem e mulher, traz um benefício para o seu lar, e são os seus filhos. E é esses filhos que você tem que ensinar essas coisas boas que estão aprendendo hoje. E outra coisa, só 27 anos de casado, nós talvez éramos para estar aí sentado ouvindo a experiência de muitos de vocês. Mas talvez algum de vocês não teve a experiência de deixar uma criança 17 dias, ou talvez alguns tiveram mais, 17 dias internado no hospital, sem saber o que fazer, a ponto dessa mãe chegar e dizer: eu cheguei a dizer: Senhor, ou tu leva ela agora, ou tu me devolve ela agora. Porque nós não tínhamos mais nada. A medicina desenganou. Mandou ele me consolar porque acabou. Qual mãe? Nenhuma mãe quer ouvir isso. Eu disse: Senhor, ou tu me dá ela agora. Eu quero ela agora, eu não quero amanhã. Eu quero agora. Ou então, Senhor, tu leva ela agora. E hoje, ela, o ano que vem, ela está completando 15 anos. Teu filho não é teu. Tua filha não é tua. É herança do Senhor, é dele. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Os filhos são como flecha na mão do valente. É bom que você enche. Aleluia. Engraçado que agora é lei, né? É cuidar, só pode ter 2 ou 3 filhos. E no passado, nossos falecidos avós tinham 10, 12, 15, 16 e ninguém morria de fome. E era tudo bem. E aquilo era uma festa, né? Era a família toda reunida. Sabe essa palma da mão machucada aqui? Esse eu vou fazer uma manobra radical de skate com meu filho. Esqueceu. E eu sou um skatista de primeiro. Skate em cima e eu embaixo. Né? Mas pergunto se ele não sorriu. Ele riu até do meu tom. Depois ele ficou preocupado. O braço não mexia mais, a mão não mexia mais. Aí ele quase chorou junto comigo. Mas é muito melhor que eu brinque com meu filho, que eu dê um brinquedo eletrônico para ele e não saiba onde ele anda. Quantos pais queridos de Deus têm crianças nesse momento morrendo com 12, 16, 20, 27, 30 anos, porque os pais não cuidaram e as drogas assumiram. É casamento, é família, é filhos, é herança. Eu quero terminar nessa noite, vamos terminar, irmã Márcia, mas vamos dar só esse exemplo aqui, ó. Os homens que foram bons pais e os que foram maus. Abraão, eu acredito que foi um bom pai. Eu creio que foi um bom pai, porque ele ensinou seu filho o caminho que tinha que andar, a ponto de seu filho ser simbolizado como Cristo, uma ovelha muda, um matador, e dizer: pai, está tudo aqui, onde é que está o cordeiro? O cordeiro é tu, filho. Isaac deve ter dito: pai, o Deus que tu crê, eu também creio, pai. Se Deus pediu a mim, então eu me entrego, pai. A fé do pai contagiou o filho. E esse filho também é contado na geração. Por incrível que pareça, queridos, você vê Deus falando assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, esquecendo Salomão. Será que Deus esqueceu Salomão? Não, é porque ele fez a coisa errada. Aleluia. Ana foi uma boa mãe. Soube ensinar o seu filho, levar o seu filho à casa de Deus. Ei, amados, vem à escola dominical, traga seu filho. Eu conheço crianças que os pais estão na casa de Deus hoje por causa que eles vinham à escola dominical. Mas e o Saul? O Saul, irmãos, olha, só bagunçou a casa. O que ele ensinou?
ensinou de bom o Esbozete? O que ele ensinou de bom para as filhas? Ensinou nada. Até a Mical, que era a mulher que Davi amava, mulher arrogante, mulher orgulhosa, o que a Bíblia diz que aconteceu com ela, irmã Márcia? Ela ficou estéril. Deus fechou a madre dela. A Bíblia também fala de Joquebede. Joquebede escondeu o seu filho para não ser morto. Você acha que Moisés ele era um super-herói? Que ele não chorava? Não. A Bíblia diz que ela escondeu aquele menino da morte. E mais outras que a gente vê e relata. Fala sobre Lloyd. Eunice Lloyd, que era avó de Timóteo. Irmãos, nós temos um papel muito grande. Muito grande. E encerrando realmente esta noite, eu quero deixar um ponto para os irmãos. Que nós esquecemos de falar aqui que é necessário. Quando ele disse ali que ele não teve pai e mãe, muitas vezes as nossas discórdias, porque ele me cobrava que eu fosse mãe. Ei, irmão, ei, irmã, o seu esposo é teu esposo, não é teu pai. Ei, irmão, a tua esposa é tua esposa, não é tua mãe. Honra ela como tua esposa. Protege ela. A mulher, quando casa, ela se casa para ser protegida. É tão bom a mulher se sentir protegida, guardada. E é para isso. Nunca esquece disso, amém? Aleluia. Nós gostaríamos de convidar vocês para se colocarem em pé nessa noite. Talvez foi diferente daquilo que você imaginava. Mas se não cai uma folha, que Deus não permita, nessa noite você não está aqui, irmão. Deus permitiu que você viesse aqui nessa noite. Me convide para pregar. Eu vou pregar a palavra de Deus. Mas você me pediu para trazer um estudo sobre a família. E eu vim dizer que Deus está preocupado com a minha e com a sua família. Deus está preocupado em como essa família vai se apresentar diante dele. Há um hino na harpa cristã, capítulo número 16, que muita gente não canta mais. E diz: posso, tendo as mãos vazias, me apresentar ao Senhor? O que você tem trazido para apresentar? E às vezes nem a família. Fora outros versículos que nós poderíamos citar, que a mulher poderia algum perguntar: tá, mas se meu esposo não é da igreja, irmã, continua sendo fiel, que a palavra de Deus diz que pelo exemplo de muitas mulheres, muitos maridos foram salvos, e vice-versa. Deus não muda. E nessa noite nós queremos convidar os casais para o pastor nos permite, com Jair, porque o tempo já urgiu. Nós queremos convidar você para passar aqui à frente para nós orarmos junto com você nessa noite. Os casais, as irmãs que estão aqui, que seu esposo não está, meu esposo não está trabalhando, meu esposo não é a casa de Deus, já te disse, e vou te dizer mais uma vez, através do seu exemplo, de ser uma boa dona de casa, de ser uma mulher honesta, de ser uma mulher sincera, de ser uma mulher fiel, Deus vai te salvar e guardar, e vai salvar e guardar o teu esposo também. Pela tua oração, Deus está cuidando do teu esposo lá fora. Então passe aqui à frente, vem orar por ele nessa noite. Vem orar pela sua esposa, pelo seu esposo, pela sua família, pelos seus filhos. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus ainda tem um plano e propósito no meio da família dele. A família de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós queremos convidar os encarregados, os casais do grupo de casais, né, nessa noite, para estender as mãos sobre esses casais que aqui estão, esses irmãos, essas irmãs. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus nesse momento vai tratar e vai continuar tratando, irmãos. Quem ainda não teve a oportunidade de dar um abraço na esposa, dá hoje. Comece agora. Aleluia. Ah, mas na antiguidade não tinha isso. Não, tem sim, irmãos. Se o meu pai na fé Abraão fazia, por que os antigos não faziam? Faziam sim. Aleluia. Vamos orar por nossas famílias. Vamos pedir